Em 2019, a Polícia Federal desmantelou o núcleo financeiro do PCC e revelou, através de um grampo, inclusive, que um membro desta facção criminosa afirmou que existia um diálogo cabuloso com o PT. Em nota, na época, o Partido dos Trabalhadores disse que era mais uma armação forjada contra a sigla. E, abre aspas, vem no momento em que a Polícia Federal está subordinada ao ministro acuado pela revelação de suas condutas criminosas, fecha aspas, referindo-se ao então ministro Sérgio Moro. Em junho de 2022, o Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos da Polícia Civil de São Paulo pediu à Justiça o sequestro dos bens do contador João Muniz por lavagem de dinheiro do PCC. Esse contador, João Muniz, foi o mesmo contador do atual presidente da República Lula entre 2013 e 2016. Em julho de 2022, Marcos Valério detalhou, através de uma delação inclusive homologada pelo próprio STF, a relação entre o PCC e o PT. O operador, então, do mensalão, afirmou que ouviu do então secretário-geral do PT, Silvio Pereira, que o empresário do ramo de transportes, Ronan Maria Pinto, chantageava o então presidente Lula para não revelar como funcionava o esquema de arrecadação ilegal de recursos para financiar petistas. Inclusive, Marcos Valério revelou que o ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, assassinado em janeiro de 2002, teria feito um dossiê mostrando quem dentro do PT estaria sendo financiado de forma ilegal. O dossiê, parece coincidência, mas simplesmente sumiu. Nos últimos dias foi descoberto que o integrante da alta cúpula do PCC, Patrick Wellington, conhecido como Forjado, tinha como advogado o senhor Fábio Tofik, inclusive o responsável por conseguir um alvorada de soltura do tal Forjado no ano passado, 2022. Acontece que esse era o mesmo advogado de defesa do senhor Fábio Luiz Lula da Silva, o conhecidíssimo Lulinha, o mesmo que ficou milionário coletando fezes, estrume de elefantes. Na decisão judicial do caso onde o PCC planejava matar o atual senador da República, Sérgio Moro, deputado federal Coronel Telhada, inclusive o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e outras autoridades, foi revelado que um dos integrantes dessa facção criminosa usava o e-mail Lula Livre. Só para relembrar a memória dos senhores que estão aqui presentes, o fato de um dos vândalos que estavam lá naquele 8 de janeiro fazendo quebra-quebra, o fato de ele estar usando uma camisa de Jair Bolsonaro foi suficiente para, inclusive você, Flávio Dino, e toda a imprensa, associar o vândalo ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas até agora eu não vi uma linha nenhuma associando um criminoso que usa o e-mail Lula Livre com o presidente da República, Lula. Em 2019, o PT usou como desculpa aquele grampo envolvendo o integrante do PCC, dizendo que tinha diálogo cabuloso com o PT. Na época, o partido disse, isso é tudo mentira, pois a Polícia Federal está e é atualmente subordinada ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, indicado por Jair Bolsonaro. E por causa disso, na época, o PT tentou descredibilizar as fortes, legais, importantes ações da Polícia Federal. Bom, a história se repete. Agora, mais evidências vêm à tona, onde mostram ligações entre o PCC e o Partido dos Trabalhadores. É a história se repetindo, independentemente de quem esteja no comando deste país. Dado todos esses fatos, seu Flávio Dino, fica claro que existe sim ligações entre esse partido e essa facção criminosa do qual falei aqui. Entretanto, o senhor foi ao Twitter dizer, abre aspas, essas afirmações de ligação do PT com o PCC não passam de canalice. Não há indício, prova, nada. Só canalice mesmo. Lembro que não há imunidade parlamentar para proteger canalice. Fecha aspas. Primeiro, fica aqui claro que o senhor, ao afirmar isso, está cometendo fake news. Tendo em vista que a própria Polícia Federal está mostrando, a própria Justiça abriu a decisão judicial e saiu na imprensa. É fake news. Agora eu pergunto, seu Flávio Dino,
Por que é que o senhor, como ministro, não investe em apurar e investigar esses indícios, essas ligações, essas provas, inclusive delação de alguém que era muito bem visto dentro do PT, estou falando Marcos Valério, sobre essas ligações do PCC com o Partido dos Trabalhadores, ao invés de simplesmente usar as redes sociais e atacar esse parlamento, que é soberano e que tem toda a prerrogativa para fazer esse tipo de questionamento. Essas são as minhas perguntas sobre esse primeiro tópico. Não acredito que tenha sido de mau gosto, talvez simplesmente não lembre, porque, enfim, foram poucas as vezes. O senhor acabou de falar que não responde nenhum processo, no Jus Brasil diz que o senhor responde 277 processos. Mas são poucos, eu acredito que tem esquecido. O senhor falou que não sabia do que iria acontecer, não recebeu avisos, não recebeu nada disso. Tudo bem, não estamos aqui para desacreditar de Vossa Excelência. Mas eu pergunto, no dia 7 de janeiro, o senhor postou no Twitter, dizendo que prováveis ataques antidemocráticos aconteceriam naquele fim de semana. No dia 7 de janeiro, está no Twitter do senhor ainda. E disse que, inclusive, estava autorizando a Força Nacional para fazer aquela segurança. No dia 7 de janeiro. O que foi feito? Por que a Força Nacional não evitou que aquilo tudo acontecesse? Quem avisou o senhor sobre os atos do 8 de janeiro, se no dia anterior aos atos do 8 de janeiro o senhor estava falando que aconteceriam? Eu gostaria de saber isso. Em relação ao Rio Grande do Norte, a crise lá está em superação com a cooperação do governo federal com o governo do estado. Nós temos nesse momento 700 pessoas lá, das várias forças, ajudando o governo do Rio Grande do Norte, e eu estou acompanhando todos os dias. Não há nesse momento nenhum motivo para nenhuma medida extrema, e essa é a razão pela qual ainda não aconteceu. Espero que não seja necessário, eu creio que a senhora também torce para que o Rio Grande do Norte fique em paz. Em relação ao deputado André, deputado, o senhor narrou fatos pretéritos ao tempo que eu não era ministro da Justiça. E o senhor me cobra uma investigação que o senhor devia perguntar para o seu comandante, líder, Jair Bolsonaro, por que ele não levou adiante. Porque em 2019, ele era o presidente da República. Em 2020, ele era o presidente da República. Em 2021, ele era o presidente da República. Em 2022, era ele o presidente da República. Então, eu não quero crer que esses anos todos, as senhoras e os senhores que afirmam esta canalice da ligação do PT com o PCC, não consigam produzir uma única prova. Zero. São fantasias. Alguém disse. O senhor veja como a gente não pode fazer isso. O senhor, inclusive, que é investigado no Supremo. E não quebre o microfone, por favor. O senhor que é investigado sabe que vai e sabe... Eu queria pedir aqui respeito, senhor presidente. O ministro aqui não está em autoria de dar. Você respeita a presença do ministro. Nenhum momento, deputado. Não respeita ninguém. Nenhum momento, deputado. É quem menos... Deputado André. Cuidado, não quebre o microfone. Vai pagar a indenização de novo por quebrar o microfone. Senhor presidente, está quebrando aqui a casa, senhor presidente. Cadê o equilíbrio? Essa falta de equilíbrio é um péssimo exemplo às pessoas, senhor presidente. Ordem. Deputado André. Senhor presidente, não pode mandar ninguém calar a boca. O presidente é inaceitável. O senhor falou 8 minutos. Não. Senhor presidente, está quebrando aqui a casa toda. Não vai levar no grito, presidente. O deputado André não vai levar no grito. Cale-se. Cale-se, deputado André. Senhor presidente, o ministro não falou mentira, disse de um fato. Senhor presidente, quebra. Eu achava que deveria chamar um médico pro deputado Orlando Silva. Respeito. É só respeito ao parlamentar, senhor presidente. Ficou muito claro isso. O ministro só falou verdade. Calma aí. Aqui, deputados, isso depõe contra nós. Vamos manter a ordem, a civilidade. O deputado falou o que quis. O ministro fez menção a um fato de que o senhor estaria sendo investigado. Não disse que o senhor é criminoso. Estaria sendo investigado. É um fato. Ponto. Com a palavra, ministro. É exatamente isso que eu queria dizer. O senhor
eu estou mostrando por que a gente não pode ser precipitado. Se o senhor me ouvir, o senhor... O PT não quer. Deputado, por favor, deputado. Contenção, calma. O senhor, o que eu estava querendo mostrar ao senhor é o seguinte: o senhor não pode tirar conclusões precipitadas, porque isso pode se voltar contra o senhor. É possível que eu ouço todo tipo de coisa aqui e eu não posso falar. Então eu levanto, realmente é impossível fazer audiência aqui. Eu tenho muito o que fazer. Artigo 41, por favor. Artigo 41, inciso 8º. Eu tenho a prerrogativa de advertir o orador que se exaltar no decorrer dos debates. Quem perturbar a ordem, o presidente poderá censurá-lo oralmente. Eu não quero usar essa prerrogativa. Portanto, peço aos senhores, por enquanto são os senhores, eu não vi nenhuma senhora por enquanto se exaltar, peço aos senhores que mantenham a compostura e a paciência. Então, deputado, retomando o nosso produtivo diálogo. O senhor é investigado no Supremo. Se o senhor atua dessa forma que o senhor está atuando, dizendo que fulano disse aquilo outro, o senhor está colocando em xeque a sua presunção de inocência. Eu quero mostrar como o senhor, com esse tipo de atuação aqui, conspira contra a sua condição de investigado no Supremo. Então, o senhor tem que ser mais cuidadoso em sua defesa. Em relação a esses fatos, portanto, eu disse e afirmo: há anos existe essa lenda. O PT tem ligação com o PCC. Eu disse, escrevi e repito que não há nenhuma prova quanto a isto. Nenhuma. E a Polícia Federal, que o senhor mencionou, naquele momento não era dirigido por mim. E se essa prova existisse, a Polícia Federal teria encontrado essa prova. Eu afirmo ao senhor. Sabe por quê? Porque eu respeito a Polícia Federal do Brasil. Diferente do senhor, que agora está achando que existe uma ligação do PT com o PCC e a Polícia Federal nunca encontrou a prova. Se a prova existisse, essa prova teria sido encontrada. E se a prova não foi encontrada até agora, é porque o fato não é verdadeiro. Isso se chama presunção de inocência, está na Constituição. O senhor também afirma fatos, alguns desconexos, porque fulano tinha o mesmo advogado. Ora, o senhor veja como a vida é. Uma das esposas do líder preso desta facção tinha contrato com o governo do senhor Jair Bolsonaro. E o senhor nunca ouviu de mim, e nem vai ouvir, porque eu não sou leviano, que isto é uma prova de que o Jair Bolsonaro era do PCC. O senhor entendeu a diferença? Creio que sim. Finalmente, sobre outra lenda. Por favor, deputado, eu acho que aqui, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, aqui é o parlamento brasileiro, o povo brasileiro está nos assistindo. Pessoas estão nos assistindo. Um deputado da CCJ da Câmara dizer que pesquisou no Júri Brasil, Gente, dizer que pesquisou no... Dizer que pesquisou no Juiz Brasil. Eu vou contar, olha, eu sou professor de direito, eu vou contar para os meus alunos como anedota, como piada. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias.
O Juiz Brasil, deputado, quando bota o nome, não aparece os nomes de quem responde a processo. Aparece o nome de quem pediu direito de resposta na justiça. Aparece o nome de quem foi requerido num pedido de resposta. Aparece o nome de quem registrou a candidatura. Aparece o nome de quem se prestou contas à Justiça Eleitoral. Aparece o nome de quem foi testemunha num processo. E, a estas alturas, deputado, dizer, com base no Juiz Brasil, que eu respondo a 277 processos, se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Mais ou menos. É um piadista. E claro que, olhando nos seus olhos, eu vejo que o senhor sabe que a Terra é redonda. Então, deputado, assim como o senhor sabe que a Terra é redonda, nunca mais repita essa mentira, essa fake news dos 277. Deputado, eu estou lhe tratando com respeito. Que humilhação. Por favor, me trate com respeito, tá bom? O Juiz Brasil é este registro. E por que eu peço ao senhor para nunca mais repetir isso? Porque o senhor está propagando uma mentira e o senhor fez um juramento. E se o senhor não honra o seu juramento, eu honro o meu. Então, se o senhor insistir nessa mentira... Não tem questão de ordem, não pode interromper, senhor presidente. Tem que ler o Código de Disciplina, tem que ler o regimento, tem que ler a Constituição. Respeito não o sabe ministro. nem pesquisar no Juiz Brasil, quer pedir questão de ordem, senhor presidente. 74. Não tem questão Deixa de o ordem. ministro concluir. Qual o artigo? 74. Qual o artigo para levantar questão de ordem? 74. Não conhece o regimento, não pode levantar questão de ordem no meio da fala. Bora respeitar o tempo do ministro. Quando o ministro concluir, não for mais interrompido, eu considerei a questão de ordem se ela tiver apoio regimental. Muito bem. Por favor, deixa o ministro concluir. Concluindo, por que eu faço questão de responder ao senhor detalhadamente? Porque esta mentira vil, esta mentira baixa, é difundida todos os dias na internet. E eu aproveito esta oportunidade que Deus me deu do senhor trazer esse questionamento para esclarecer definitivamente que eu não respondo, não respondi e não responderei a 277 processos, nem a metade, nem 5, nem 3, nem 1, diferente do senhor. Questão de ordem, artigo 74, senhor presidente. Calado, dentro dessa comissão. Palavra, senhor presidente, questão de ordem de presunção. lá fala sobre uma acusação pessoal à própria conduta ou ao que lhe for indevidamente atribuído como opinião pessoal. Aqui aconteceram duas vezes. Primeiro, o senhor Flávio Dino falou que eu não honro o juramento como parlamentar. Isso, para mim, fica claro que é uma ofensa. Não somente a esse parlamentar, mas a todos que aqui estão, que também fizeram o mesmo juramento. O senhor Flávio Dino também fala aqui que eu não respeito a polícia. E não deixou claro e não explicou por qual motivo afirmou do qual eu não respeito a polícia. Qual é? O que foi que aconteceu para chegar a essa afirmação? Isso é fake news, você está mentindo e eu respeito sim a polícia. Não, Não, isso não é questão de ordem, deputado. Mas isso não é questão de ordem. Ele está respondendo uma fala do ministro. Isso não é questão de ordem. Isso não é questão de ordem, deputado. Não é questão de ordem. Não vou acatar a questão de ordem. Não é questão de ordem. O senhor tome as providências que julgar cabíveis posteriormente.